Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Professor José Luiz de volta, tá? Dando a continuidade ao nosso estudo, né? Nós paramos lá quando nós falamos aparência, né? Agora nós vamos falar espiritualidade. Mas antes de nós falar sobre espiritualidade, se inscreva em nosso canal, ajude o seu professor a alcançar outros alunos, tá bom? Vamos ajudar a palavra do Senhor a ser pregada, né? O evangelho a ser pregado. Em nome de Jesus. Amém? Prepara caneta, papel, pega a Bíblia, né? E nós vamos dar a continuidade. Tá bom? Vamos lá. Espiritualidade no administrador religioso, esta é a qualidade indispensável, né? Qualquer serviço da igreja exige que quem executar em alto grau de espiritualidade, né? O líder ele tem que ter uma espiritualidade, uma vida com Deus, vida de santidade, vida de comunhão, né? Então o líder tem que saber separar casa, que é família, né? Igreja e amizade. Tem gente que quer misturar tudo. Então o líder ele sabe separar. Ele sabe quando é hora de família, ele sabe quando é a hora de espiritualidade, ele sabe a hora que é amizade, ele sabe a hora de brincar. Então há tempo para todas as coisas. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Só que tem gente que quer pegar o problema de casa, levar para a igreja, o problema de ministério, levar para dentro de casa. Isso não pode acontecer, tá bom? Então saiba separar, né, essas coisas, né, que é a tua vida, a tua espiritualidade. Visão. O líder tem que ter visão. Você que é obreiro, já que o pastor tem que ter visão, tá? Capacidade de lançar os planos, projetos, de acreditar no poder, de alcançar, não desanimar com as dificuldades aparentes aos reais no momento, entendeu? Então você tem que ter visão espiritual, não desanimar. Por quê? Por que você tem que ter visão e não desanimar? Porque vai surgir problemas. Você desanimar não é o resultado. Eu estou desanimado e não vou conseguir. Não, isso não vai resolver nada. Imagina se todo mundo desanimasse. Imagina se todo mundo parasse quando acontecesse um problema. Você acha que alguém alcançaria alguma coisa? Não. Se olhar desanimado, Deus poderia ter desanimado. Poxa vida, eu fiz a humanidade, o que a humanidade fez? Eu fiz a humanidade para viver a vida toda. O povo está pecando, o povo está desanimando, o povo está prostituindo, o povo está bebendo, o povo está se embriagando. O povo está blasfemando contra o meu nome. Deus poderia que entristecer a comunidade e não mandasse a Cristo, né? Mas pelo contrário, mesmo com tanto problema na terra, Deus sempre enviou recursos. Deus sempre levantou homens verdadeiros, homens fiéis, ainda que são pecadores, né? Mas obedeceram à vontade do Senhor. Você somos escolhidos para fazer essa diferença. Eu e você, né, fomos chamados, levantados para exercer este ofício, para fazer o que é justo, o que é reto diante dos olhos de Deus. Diagnóstico do problema. Nenhuma decisão deve ser tomada sem examinar a profunda de sua natureza reflexo. Às vezes, certos males produzem sintomas falsos e, se a decisão são por tomada, certamente o resultado é pior, males ainda. Isso aqui é interessante, né? Porque às vezes quando acontece um problema na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida ministerial, o que acontece com as pessoas? As pessoas tomam decisões precipitadas. As pessoas tomam decisão sem pensar. As pessoas tomam decisão sem refletir. E isto gera grandes conflitos, né? Isso gera grandes problemas, porque a pessoa nem pensa, a pessoa nem reflete a decisão. O que ela faz? Ela gera problema. Tá ruim, fica pior. Tá entendendo? Porque vai agravar mais ainda o problema. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: buscar direção, sabedoria e entendimento de Deus. Correto? Agora, eu vou buscar a origem do problema.
Eu vou saber aonde começou, por que aconteceu e por qual motivo para gerar essa situação. Entendeu? É igual um ditado seguinte: o mal a gente corta pela raiz. O mal você arranca pela raiz. Descobriu o problema, agora eu sei como resolver. Eu sei como sair dessa situação, porque eu descobri a origem do problema. Enquanto a gente não consegue, a gente só faz besteira. E nunca toma decisões precipitadas. Nunca tome decisão antes do tempo, antes da hora. Toma decisões na hora certa, no momento certo, e decisões certas. Decisões concretizadas. Por isso que primeiro é a origem do problema, para depois chegar e resolver o problema. Tá bom? Maravilha? Vamos lá então. Como estudar a Bíblia? Eita, glória, é disso que eu gosto. Eu amo isso aqui, ó. Esse aqui é minha vida, irmãos. Alunos, isso aqui é minha vida. Eu, para chegar até aqui, eu falo para vocês como experiência. Eu não tive um professor. No começo, eu não tive alguém que me ensinou. Eu fui consagrado a pastor, me colocar dentro do ministério, sem direção, sem orientação. Tudo foi por intermédio do Espírito Santo. Eu não sabia nem onde que era Apocalipse. Então, o livro que eu conhecia era Gênesis, assim, de falar que era o primeiro livro, mas não sabia nem que estava escrito lá direito. Tá? Eu nunca sabia do princípio, mais nada. Que no princípio Deus criou os céus e terra, só isso que eu lembrar, mais nada. Bom, hoje você tem uma oportunidade que eu não tive. Mas depois, quando eu saí desse ministério, Deus me levou para o Rio de Janeiro, lá eu me formalizei, me preparei para estar aqui hoje sendo um professor de vocês, né? Para estar preparando vocês para o estudo, né? Do curso de um obreiro aprovado da casa do Senhor. Bom, vamos lá sim. Então vamos hoje aprender como estudar a Bíblia. Eu tenho um estudo, né? Que você estuda a Bíblia por completo. Com 52 semanas, né? Tem tudo ali. Então, se você quiser me chamar, me chama direto, que eu mando mensagem e posso estar respondendo você. Nós podemos estar trocando contatos, né? Eu posso estar passando para você no privado. Esse estudo é um estudo maravilhoso, tá bom? Só você me chamar lá. Comente aí que eu te chamo também. Não é só você comentar aí que... Só comentar eu quero, tá bom? Comenta eu quero que eu posso estar passando esse estudo para você, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá, maravilha. Primeiro, tem que se conhecer a Cristo pessoalmente em experiência. Então, eu tenho que ter uma experiência com Cristo. Eu tenho que ter uma experiência com Deus. Sem experiência com Deus, eu não consigo. É a mesma coisa de eu ler um livro comum. Eu não vou interpretar, eu não vou entender, eu não vou ter discernimento. Bem, isso é a primeira coisa que eu preciso entender. Você precisamos entender. Segundo, a filiação interioramente. Letra A. É necessário depender do Espírito Santo. A nossa dependência para interpretar a Bíblia é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não consigo entender nada. Porque é o Espírito Santo que vai me revelar coisas ocultas, profundas, coisas que está além do meu conhecimento, coisas que está além da Bíblia. Então eu só vou entender por intermédio do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo vai me revelar, né, coisas que estão ocultas e profundas. Ele é o mestre. Ou seja, quem que é mestre? Mestre é aquele que ensina, né? Então, nosso maior professor, nosso maior mestre, ainda que tenha o professor José Luiz aqui, seu maior professor é o Espírito Santo, porque ele é mestre. Observe que os discípulos chamavam Jesus, de Rabi e mestre, né? Então, Jesus ele tem todas essas qualidades, esses dons. Revelador de segredos, né? E glorificado de Cristo, tá bom? Amar, letra B. Amar o conhecimento. Você tem que amar. Você tem que ter desejo de conhecer a Bíblia. Você tem que ter vontade de ler a Bíblia. Aprender a palavra não é simplesmente ler,
sem expectativa, sem intenção nenhuma. Então você tem que amar aquilo que você está fazendo, né? Conhecimento com humildade e sinceridade e com perfeito amor. Então, tudo vai depender do amor para você aprender e estudar a palavra do Senhor. Letra C. É necessário cuidar da vida de oração. Orando, falamos com Deus, o inspirador da Bíblia. Então, fazemos uso de chaves que abrem as portas, né? Então, você precisa ter uma vida com Deus, uma vida de oração, né? Que vai te ajudar mais ainda, né? Ter mais discernimento da palavra, do entendimento da palavra do Senhor. Letra D. É necessário um espírito de obediência, né? Obediência é tudo, tá? Ao que a Bíblia diz, ordene e o proíbe. É necessário ser perseverante na leitura, na meditação, na retenção do conhecimento, sem preguiça, né? Por que sem preguiça? A preguiça é do diabo, né? A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o preguiçoso não almeja alcançar nada, né? O que um preguiçoso vai alcançar se ele é preguiçoso? Se ele não tem vontade, se ele não tem força, se ele não tem expectativa, então ele não vai alcançar nada. Então, se você ler a Bíblia com preguiça, certamente você não vai aprender nada, você não vai adquirir nada. É melhor você nem ler, tá? Então, ler com desejo, com vontade. O diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Olha que interessante, o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Porque até o diabo é trabalhador. Até o diabo não tem preguiça. Mas já tem pessoas que têm preguiça. Preguiça é um espírito de Satanás, tá? É um espírito de demônio, né? Então, um demônio que chama demônio da preguiça. A pessoa não tem motivação para nada. Não tem ânimo para nada. A pessoa já levanta com a cara que, pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus, tá? E letra F. É necessário ter fé. A fé é para aceitar tudo que a Bíblia afirma, para entender tudo que ela é ensinada. A fé é para descansar em tudo que a Bíblia nos promete, entendeu? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra, ela é morta. Então, tudo anda junto. Eu tenho que ter fé para agradar a Deus, mas para eu ter fé, eu tenho que ter obras. Porque como que eu vou crer se não tem obras? Então, uma coisa depende da outra, né? Anda aqui em conjunto. Dicas que podem nos ajudar. Ao contar com testemunho, não detalhe muito. Ou então, escreva um livro, né? Tem gente que quer dar testemunho, mas quer dar muito detalhe, né? Então é melhor você escrever um livro, né? Vai muito além. Nunca olhe para uma só pessoa, né? Ainda que sinta algo diferente de Deus. Ao olhar para essa pessoa, lembre-se que você está pregando para todos, né? Isso aqui é quando você vai dar um sermão. As pessoas têm um costume seguinte. Eu, pessoalmente, quando eu iniciei, eu não tinha coragem de olhar para as pessoas. Eu olhava sempre para a pilastra, olhava para o alto, olhava para o chão, pregava olhando para o chão, mas não tinha coragem assim, de olhar. Então eu não passava uma segurança para a igreja. Então, quando você está pregando, uma coisa que você precisa passar é segurança. Como que eu vou passar segurança? Então, se eu for pregar, nunca olhe somente para uma pessoa, olhe para o público. Olhe para o povo que está ali. Agora, se o Espírito Santo te direcionou para entregar algo para aquela pessoa, você pode olhar para ela. Eu consideraria você o seguinte: se tem algo para você entregar, entregue sempre depois da pregação, porque aí você começa a entregar, as pessoas perdem o foco, aí você desconcentra o que você tem que falar, então vira aquela bagunça, né? Então é bom você concentrar para você não perder o foco, né? O foco. Nunca vença o povo pelo cansaço, tá? Não obrigue o povo a dar glória ou aleluia só para satisfazer o teu ego, né? Então o povo não é obrigado, né? Porque você tem que falar que o povo tem que falar, né? As coisas é feito pelo Espírito, né? E pela a vontade de Deus. Ou para ter sensação da tua predica e tem resultado. Não agride, não confunda grito com eloquência, né? Ou do tipo, receba, receba, receba!
Não pode. Então dai glória, dai glória, dai glória, dai glória. Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo. Escuta o poder, escuta o poder. O grito é a manifestação cabal de que não tem argumento. Então, gritaria não vai resolver, né? Então, uma vez teve um pastor que ele mencionou o seguinte, que ele estava pregando em um ministério, eu não vou mencionar o nome dele, e começaram a rodar, pular. Aí veio um homem grande, né? Veio um homem grande, que se dizia que estava cheio do poder de Deus. Aí ele falou que não ia entrar. Aí ele falava que estava cheio, mas estava inconsciente. Aí o pastor falou assim, então você está cheio de demônio. Porque o Espírito Santo, ele não rouba a consciência de ninguém. O Espírito Santo nunca vai roubar a sua consciência, né? Então, você está sempre consciente daquilo que você está fazendo, tá bom? Vamos lá. Não desrespeita os conselheiros do púlpito, né? Ou o pastor da igreja em que está apresentando, aparentemente falar mal dos obreiros. Atrás, alegria, descontentes, né? Então, nunca desrespeito, né? Faça o que foi pedido para fazer e não inventa nada, né? Tem gente que quer inventar, então não invente isso, tá bom? Não fica estático, você não é uma únima. Não fique pulando tanto, pois não fique estático, você não é uma, mas és um palhaço. A comédia que tem a sua hora, se for bem colocada, pode até ajudar. A compreensão dos ouvintes evita o cansaço. Dizem que o pregador pode dar alguns passos para os lados e para trás. 4 vezes em 40 minutos, né? Imagina aqueles que gostam de pegar o microfone só para ficarem saracoteando no púlpito, exigindo espaço como se fosse dançar ou pular, né? Pular corda. A boa regra da homilética diz que não se deve pegar microfone na mão, a não ser se for necessário. Toda regra tem exceção. Se você tiver boas palavras, todos irão te ouvir. Observe-se que você pode não estar agradando, mas sendo ouvido, pois a palavra de Deus sempre será perseguida. Não querem ouvir, mas não confundam. Um pregador bem batido vale por 10 tortos. Muito falem em fazer tropeçar. Nunca preencha lacunas com amém. Nem ou coisa assim. Não pronunciam palavras feias, de baixo escalão, ridícula ou indecosas. Treine-se o vocabulário. A palavra dita no quintal em sua casa não deve ser a mesma que você dirá no púlpito, né? Então você tem que pensar, tem palavras que você tem que pensar que não são palavras dignas de ser mencionadas em um púlpito, né? Você está ali para pregar a palavra do Senhor, né? Você está ali para fazer diferença. Não cruze os braços ou embruce em cima de um púlpito. O púlpito não é cama. E nem bater de púlpito, nem bater em púlpito, né? Tem pregador que tem o costume de bater em púlpito, né? Isso aí precisa também ser corrigido. Então, se serve quando você estiver lá, para que você não faça essas atitudes. Antes de iniciar, enquanto assentar no púlpito, não fique conversando com os colegas do lado, nem escorando de um lado para o outro, ou pernas abertas, nem limpar o nariz. Isso deve ser feito em culto, no banheiro ou na secretaria. O púlpito é um exemplo de elegância, comportamento social. Além de ser um lugar santo de reverência, o púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus. Então, pregue como se Deus estivesse em teu lugar. O teu próximo
pode ser o teu espelho, observando que se aprenda, tenha um respeito, crítica construtiva. Permita que te critiquem, que critiquem você. Cuidado com as ondas modismo, outros pregadores antes de copiá-los. Analise pela palavra de Deus e os costumes gerais, a arte está em mão. Copiar nada na íntegra, ou se tirar algo ou acrescentar algo. Aprenda a ética ministerial para que saiba que o teu limite. Cuidado com aquele que gosta de dizer: Deus falou para mim. Cuidado para não dizer algo que machuque os seus companheiros que estão na sua retaguarda. Afinal, o pastor local, seus obreiros, que ficaram anos e anos ali, enchendo o templo para você ir lá pregar, portanto, não estrague com 45 minutos o trabalho de meses ou anos. Ousadia não é estupidez, né? Então, significa que a pessoa vai ser ousadia e cabe estupidez é pior, né? Não pense que porque está ali no púlpito você é melhor do que todos os obreiros, né? Locais ou da região. Quando sai dizendo em tal religião, em tal campo, tá bom? Nunca se ache o melhor de tudo. Nunca se ache o superior, tá bom? Seja humilde, tá? Seja humilde, porque a humildade é a chave da vitória.